Discutimos agora as aplicações da lei de Ampère. Integral de B escalar dl, na forma integral, m0i dentro. Dentro quero dizer a corrente que atravessa a superfície delimitada pela curva C, na qual é feita a integral de caminho. O exemplo 1, o mais simples, é o fio infinito percorrido por uma corrente I. Pela simetria do problema, eu sei que as linhas de campo são circunferenciais. Então eu desenho um campo, eu construo uma curva C, para essa integração que vai ser na direção das linhas de campo. De forma que, como é um círculo, eu tenho o valor de campo igual para todos os pontos, então a integral de B dl é B vezes 2πr. O μ0i dentro quer dizer que atravessa a superfície delimitada por essa curva C, que é essa superfície que eu desenhei aqui, é toda a corrente. Então é μ0i. Então a gente chega rapidamente na expressão magnitude do campo é μ0i sobre 2πr e o vetor campo tem essa magnitude e uma direção circunferencial. A gente passa para o exemplo 2, que é bastante curioso, que é o exemplo do solenoide, né? Parece muito trivial, mas é interessante a gente pensar qual a direção do campo magnético B de forma a aplicar a lei de Ampère. Então, qual é a direção de B? A gente tem que ver que ele vai ser todo dentro do solenoide, se o solenoide for ideal, e paralelo ao eixo. Com a mão direita eu ponho os dedos na direção da corrente, o polegar vai apontar na direção desse campo magnético. Então é paralelo ao eixo. Eu ainda quero mostrar que ele é fora do lado de fora, ele é zero do lado de fora. Então como é que a gente vai mostrar isso? Olha, primeiro, se eu tivesse uma componente radial do campo, né? Então falando que o campo está aqui, né? B. Se ele tivesse uma componente radial, essa componente radial ela ficaria invertida se eu girasse o solenoide. E isso não pode acontecer, porque simplesmente girando o solenoide eu não estou mudando a corrente, não estou mudando nada. Tá? Então eu não posso ter essa componente do campo B radial. Eu também não posso ter uma componente circunferencial, porque se eu construo uma superfície de Ampère, uma curva amperiana aqui, na forma de um círculo envolvendo esse solenoide, eu não posso ter essa componente circunferencial, porque a lei de Ampère vai dizer que eu não tenho corrente atravessando a superfície, portanto o B vai ter que ser zero. Né? Se houvesse algum B circunferencial, ele deveria ser zero. Então todo o campo tem que ser radial, tem que ser ao longo do eixo. Então, como é que é o campo fora? Para isso eu construo uma espira amperiana nesse formato retangular. Aqui é uma distância, eu vou chamar de A, essa distância aqui eu vou chamar de B. Aí eu percebo o seguinte, eu já sei que o campo é paralelo ao eixo. Ao longo, então, desse segmento, eu vou ter um B escalar dl, que é apenas B avaliado em A, né? Porque ele tem todos os pontos aqui estão à mesma distância do solenoide, tem que ter o mesmo valor, vezes L. Nesse segmento aqui de cima e no de baixo não tem contribuição, porque o produto escalar é zero. Né? Esse é o dl e o B é perpendicular. Nesse aqui eu tenho, mas com o dl indo para baixo, o B sendo para cima, eu vou ter menos B avaliado em B. Agora, isso aqui não tem corrente nenhuma passando aqui, né? A corrente é zero. Então, o BA é igual ao BB. No entanto, eu sei que o B tem que tender a zero longe do solenoide. Então, vamos supor, se esse B for muito longe, ele vai ser zero. Mas o BA tem que ser igual ao BB. Então, ele tem que ser zero. Logo, o campo tem que ser zero sempre. Sempre fora do solenoide. Com isso, a gente praticamente resolve o problema. Porque agora eu construo uma outra superfície, espira amperiana, passando parte dentro e parte fora do solenoide. E eu sei calcular agora o B dl.
com essas considerações. Vai ser o B lá dentro do solenoide, nesse ponto aqui. Vou chamar de B vezes L. Aqui não contribui, o segmento de cima e de baixo são perpendiculares ao B, e agora o segmento de fora também não contribui, porque eu já defini que o campo é zero lá, né? Então só tem o BL, isso tem que ser μ0 vezes a corrente que corta aqui. Qualquer corrente que corta aqui é o número de espiras por unidade de comprimento, que eu vou chamar de N minúsculo, a corrente em uma espira, vezes o comprimento desse segmento, que assim como no caso anterior eu estou chamando de L. Então esse N é número de espiras por comprimento. Vezes o comprimento, eu tenho o número de espiras. E cada espira com uma corrente I. Então o número de espira vezes a corrente I é a corrente total que atravessa essa superfície delimitada pela minha curva C. Isso já me dá o campo. E a gente resolve o problema. Então B é μ0NI. Aí eu vou colocar um vetor, colocar isso aqui numa direção K, que eu vou definir como unitário na direção vertical aqui. E aí eu tenho o campo do solenoide. Se eu encurvo o solenoide todo, eu vou ter tipo um toroide, né? E aí vocês podem fazer como exercício qual que é o campo B de um toroide. Também vai sair em uma linha. Um terceiro e quarto exemplo são dados por essa geometria aqui. Um cilindro infinito e uma corrente uniforme passando por ele. Eu vou colocar uma corrente uniformemente distribuída. Bom, isso significa que o J é constante. E quem que é o J? O J é corrente por área. Então, se eu tenho a área total, vamos chamar esse raio de A, eu tenho corrente total dividido por πA2. Esse é meu J. Mas ele também vai ser alguma corrente que está passando por um certo raio R, que eu defino aqui, por exemplo, uma seção menor aqui com um raio R. A corrente que passa aqui, nessa área PR2, eu estou chamando de I. I sobre PR2 vai ser o I total sobre πA2. Isso significa ter uma corrente uniformemente distribuída. Tá? Então eu vou calcular o campo dentro e fora. Então dentro eu construo uma espira amperiana dessa forma. E por que circular? Porque eu sei que se a corrente está passando paralelo ao eixo, né, o campo tem que ser circular. Isso vem das propriedades vetoriais da lei de Biot-Savart. E vocês podem imaginar que eu tenho aqui vários fios paralelos, né, formando um cilindro, né, como se fosse um processo limite assim. E aí cada fio tem uma corrente circular, um campo B circular em torno dele. Esse vai ser o campo B do problema. Então dentro eu defino C dessa forma, eu tenho um R, um raio, e a integral do B dl vai ser B vezes 2πr. Bom, isso tem que ser μ0 vezes a corrente ali dentro. A corrente ali dentro é o meu J, que é uma constante, que é essa constante aqui, vezes a área, πr2. Vou chamar isso de I, né? Então, B vai ser escrito como μ0 RJ dividido por 2, ou, né, em termos de corrente, I, μ0 IR sobre 2πA2. Quando esse I, então, ele vai se referir à corrente total. J é IT sobre πA2. Né? E ele é, então, colocar um vetor aqui. E uma direção que eu vou colocar como circunferencial. Aqui, enfim. E aí vetor de um lado, vetor de outro. E do lado de fora, né? Do lado de fora também é bem simples fazer isso. Eu agora pego uma espira amperiana passando pelo ponto exterior que eu estou pondo num certo raio R. E aí isso aqui da mesma forma que antes vai ser P vezes 2πr. E a corrente que está atravessando essa superfície, delimitada por essa nova curva C, é a corrente total. Então é μ0 I total. Logo, o B tem a forma familiar
da corrente de um fio percorrido pela corrente IT. Também circunferencial, eu ponho o vetor aqui e o vetor aqui. Finalmente, vamos considerar um caso C em que eu vou ter um J não mais uniformemente distribuído, mas proporcional a R, ou seja, J é igual a um KR. Então, vamos pensar, olhando de cima aqui o meu cilindro, estabelecer um sistema coordenado em que eu tenho aqui um certo ângulo aqui, θ, né? E se eu quiser integrar aqui, eu tenho um dA que vai ser um R em coordenadas polares, né? R, dr, dθ, né? Um dr na direção radial é o meu incremento ali, na direção radial. E na direção angular o incremento é R dθ. Então o produto dos dois incrementos dá o meu incremento de área dA. Eu faço isso para determinar esse K, porque eu sei que o JdA tem que ser igual à corrente. Eu estou colocando escalares aqui porque eu já coloquei um paralelo ao outro, né? O J está, vamos supor, entrando vamos supor, saindo do quadro da tela, né? E o elemento de área também está saindo da tela, o vetor saindo da tela, são paralelos. Então, fazendo essa integração, o que eu vou ter? A integral de KR, R, dr, dθ é igual à corrente I total que eu tenho. Então, isso aqui vai dar um K R3 sobre 3 vezes 2π integrado de 0 a A. O θ eu integrei de 0 a 2π e o R de 0 a A. E isso então vai dar 2π vezes A ao cubo K dividido por 3. E isso tem que ser igual a I. Logo, a constante K é 3i sobre 2π A ao cubo. Esse é o meu K. Então eu tenho o meu J totalmente determinado agora. J é igual a K vezes I. J é igual a K vezes R. E esse aqui é meu K. Então vou escrever isso aqui. O módulo de J é 3I total dividido por 2π a 3 vezes R. Agora, com esse modelo, eu quero calcular o campo dentro e fora daquele cilindro. Então eu faço a mesma ideia, O campo a corrente tem a mesma propriedade vetorial. Então eu faço um caminho aqui C com um raio R. A integral de B vezes dl também vale B vezes 2πr, como nos outros casos. E agora eu tenho que igualar isso a μ0, a integral de JdA, que é a corrente ali dentro. Propriedade vetorial aqui não preciso dela porque esses vetores são paralelos. Eu conheço bem o J, então é só fazer essa integral. Então vai ser μ0, quem que é o K? 3i total dividido por 2π ao cubo. E a integral de área que eu tenho que fazer é a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a A, do R, que veio aqui do J, J é K, que é isso aqui, vezes R, e o dA, que é R, dr, dθ. Assim a gente faz a conta. Isso aqui vai dar μ0, 3 corrente total sobre 2π ao cubo. A integral em dθ aqui é 2π, esse 2π vai cortar com esse. Aqui eu tenho um R2, a integral vai ser um R3 sobre 3, de 0 a A vai ser A3 sobre 3. Desculpa, aqui é de 0 a R. Então vai ser de R3 sobre 3. Então o 3 eu corto com 3. E eu vou ter isso aqui escrito como μ0 I total R3 sobre A3. Aqui é a corrente que atravessa a minha superfície delimitada por C. Então ela vai de 0 a R. Aqui é R. E o θ vai de 0 a 2π. Então, com isso eu chego ao resultado pro B, que é circunferencial e cujo módulo, vou colocar aqui, módulo, vai ser isto, dividido por 2πr. Então vai ser μ0 IT R2 dividido por 2π A ao cubo.
Essa é a resposta. E fora. Finalmente, a gente pode calcular o campo fora, fazendo o mesmo esquema de antes, né? Passando aqui a curva C, depois eu pego a corrente delimitada aqui, aí vai ficar bem fácil, B vezes 2πr, M0I total, porque agora a superfície ela é furada pela corrente total, né? Então eu vou ter um B, que é M0I, como antes, né? Sobre 2πr. Então o gráfico, né, disso vai ficar assim, ó, B em função de R. Primeiro, o B dentro cresce, né, com o B cresce com R2, né, que é essa forma. Então é algo que faz assim. Quando chega em A, ele começa a decair com R, né? Então ele vai crescer aqui, depois ele vai decair com R. Vai decaindo assim. Então esse é o comportamento do B. Então são alguns exemplos da aplicação dessa lei de Ampère.